Olá meus irmãos, olá meus amigos, é muito bom entrar na sua casa, é muito bom partilhar da palavra do Senhor com você. Quero agradecer se você tem estado conosco assistindo os nossos vídeos. Quero agradecer pela confiança e a credibilidade que você tem dado à Quinta Igreja Batista de Araçatuba e à minha pessoa. Bom, nós estamos juntos aqui trabalhando alguns encontros com Jesus que marcaram pessoas. Já vimos uma mulher samaritana que foi marcada por Cristo, já vimos um homem chamado Nicodemos, um homem muito importante, que também teve um encontro, e esse encontro foi marcante, foi transformador na vida de Nicodemos. E hoje nós vamos ver mais um encontro que marcou mais uma vida, a vida de Zaqueu. Todo mundo conhece, né, pelo menos um pouco, a vida de Zaqueu, sabe um pouco a respeito dele. Hoje eu quero pensar com você como Jesus marcou a vida deste homem. A título de tema, né, daquilo que nós vamos falar seria aproveitando a última oportunidade na vida. O texto que nós vamos partilhar com você está em Lucas capítulo 19, dos versos 1 até o verso 10. Eu gostaria que você lesse o texto com muita calma, dá uma pausinha aí no seu vídeo, dá uma lida no texto com calma, depois você volta e a gente continua aqui para abençoar a sua vida com a palavra do Senhor. Bom, Zaqueu, ele era um judeu. Ele era um judeu e ele trabalhava para Roma. Ele era chefe, né, se fôssemos trazer para os nossos dias, chefe da Receita Federal de Roma, na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fronteiriça. E como cidade fronteiriça, assim como Cafarnaum, que nós esses tempos aí falamos sobre ela, né? Jericó também é uma cidade fronteiriça e também existia um posto de coleta de impostos. Zaqueu não era só um cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era provavelmente uma pessoa muito gananciosa, é muito provável que ele era uma pessoa rica, mas a riqueza dele era constituída de extorsão. Ele conseguiu essa riqueza não só ganhando seu salário por ser chefe dos publicanos, além de cobrar imposto dos seus irmãos, porque ele era judeu, além de cobrar imposto dos seus irmãos e passar esse dinheiro para Roma, ele ainda cobrava a mais. E com isso ele foi lesando várias pessoas e foi enriquecendo com isso. Então a riqueza dele era uma riqueza provinda de extorsão. Por isso ele era uma pessoa muito odiada. Odiada pelos seus irmãos, odiada pelos judeus. Certamente as pessoas não gostavam dele, justamente porque sabiam o que ele fazia, ok? Ele era uma pessoa pequena. A Bíblia diz que ele tinha uma estatura baixa, ele era um baixinho. E como baixinho, ele teve um problema, porque Jesus estava passando por Jericó. E quando Jesus estava passando por Jericó, certamente o alvoroço de sempre, onde Jesus passava, multidões se formavam. E Zaqueu provavelmente ouviu falar que Jesus estava por ali. E ele correu, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ter ali, num primeiro momento, um contato visual com Cristo. Mas como ele não teve condições, ele dá um seu jeito e ele sobe ali numa figueira brava, num sicômoro, e ele então consegue enxergar a Jesus. Eu entendo que ele não estava só curioso. Parece que Zaqueu queria mesmo se aproximar de Jesus. Ele queria ter um encontro com Cristo e fez aquilo que tinha que fazer. Bom, o que fez Zaqueu obter a vida eterna? Porque você leu o texto, você percebeu que ao final Jesus disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Vamos dar uma olhada nas atitudes dele. Você vai perceber que essas atitudes que Zaqueu teve foram atitudes simples. E essas atitudes simples fizeram com que ele verdadeiramente se aproximasse de Jesus e alcançasse a graça da salvação. Em primeiro lugar, o que Zaqueu fez para obter a salvação? Ele demonstrou predisposição para estar com Jesus. Nós vamos pegar o texto agora e nós vamos, frase por frase, vamos descobrir esses pontos aqui. Você observa já no início que o texto diz assim, ó, ele queria ver Jesus. Ele queria ver
quem era Jesus. Você percebe que existe no texto aqui um desejo. Ele não estava passando ali ao acaso. Ele queria, ele tinha um objetivo, ele tinha uma predisposição no coração para encontrar com Jesus. Ele, como a maioria das pessoas da Palestina naquela época, certamente ele já ouvira falar acerca de Jesus. Mas ele certamente nunca teve um encontro com esse Jesus. E ele foi movido então por ter uma necessidade de encontrar-se com Jesus. E ele aproveitou a oportunidade que ele teve para estar com Jesus, para estar mais próximo possível. Eu fico imaginando como foi meio difícil para ele tentar se aproximar uma pessoa pequena em meio a uma multidão de pessoas. Ele teve certamente muita dificuldade. Mas o que eu quero deixar claro aqui num primeiro momento é o desejo do coração dele. Ele queria ver Jesus e aproveitou. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele poderia ter recusado o convite de Jesus. Você vai perceber ali que no verso 6, Jesus fala com ele e Jesus se autoconvida. Então, se ele não quisesse estar com Jesus, se ele não tivesse uma intenção deliberada no coração de estar com Jesus, ele poderia olhar para Jesus ali do alto da figueira brava, poderia apenas dizer assim: ah, não, eu não posso, eu tenho um compromisso, eu só queria ver mesmo, tudo bem aí, tchau, valeu, muito obrigado, viu? Ele poderia fazer isso. No entanto, não foi isso que ele fez. Então isso mostra para mim que ele tinha já uma predisposição no coração de ter contato, de ter um encontro com Jesus. A segunda coisa que o texto também aponta para mim, e eu entendo que isso é uma verdade até para os nossos dias, ele superou as suas limitações para estar com Jesus. O texto vai dizer o seguinte na continuação: mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Ele tinha uma limitação. A limitação dele era a estatura. Em função da estatura, ele tem que arrumar uma estratégia. A coisa interessante aqui é que ele não desiste. Você percebe que ele não desiste? Ele tem um objetivo. É por isso que eu alego no primeiro ponto que ele tinha uma predisposição para de fato estar com Jesus. Essa predisposição fez com que ele superasse a sua limitação. No caso dele, era uma limitação física. A estratégia que ele usou foi correr um pouco adiante, subir num sicômoro ou numa figueira brava, e então ele consegue enxergar Jesus. Por que eu estou colocando isso como uma atitude interessante de Zaqueu? Porque nós, quando nós queremos nos aproximar de Jesus, nós também vamos enfrentar dificuldades. Se você está com o desejo no coração de se aproximar de Jesus, de conhecer esse Jesus, você pode ter certeza, forças contrárias começarão a agir na sua vida para que isso não aconteça. Porque da mesma forma que o texto terminou bem com esse encontro de Zaqueu com Jesus, da mesma forma com que Jesus marcou a vida de Zaqueu, ele vai marcar a sua se você encontrá-lo. No entanto, existem forças demoníacas, forças espirituais, que vão fazer de tudo para que você não consiga ter um encontro com Cristo. Siga o exemplo de Zaqueu, supere todas essas limitações e encontre-se com Jesus. Terceira coisa que eu entendo ser importante nesse texto. Zaqueu conseguiu perceber uma coisa sobrenatural que numa leitura rápida nós não percebemos, mas Zaqueu, certamente que vivenciou esse momento, ele percebeu. O texto vai dizer o seguinte: Jesus olhou para cima, e depois tem um detalhe no texto que aparentemente para nós é normal, mas não é normal. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Em nenhum momento nas Escrituras diz que Jesus conhecia Zaqueu. O que eu quero dizer com isso? É que existe aqui a prova de um sobrenatural divino acontecendo no background desse encontro. Zaqueu percebeu: ele sabe o meu nome.
Ele me conhece. Ele me chamou pelo nome. Deus conhece de verdade o nome de todos aqueles que desejam estar perto dele. Você tem aí, lá no fundo do seu coração, um desejo de se encontrar com Jesus? Eu quero dizer para você que Deus já sabe seu nome. Deus conhece a sua vida. Deus também olha para você. Aliás, Ele está olhando para você. Aliás, Ele está mandando pessoas dizerem a você, e eu sou uma delas, que Ele ama você e que Ele também quer ter um encontro e Ele quer transformar a sua vida. A Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. Deus conhece cada um de nós. Zaqueu percebeu naquele momento, que ele era especial para Jesus, que Jesus sabia o nome dele. A quarta coisa que eu acho bem interessante nesse texto é que Zaqueu levou em consideração, de verdade mesmo, as palavras que Jesus dirigiu a ele. Na verdade, foram ordens que Jesus dirigiu a Zaqueu. Olha o texto. Desça depressa. Hoje, pois, em tua casa é necessário eu ficar. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu fiz questão aqui no texto, talvez você percebeu um pouco de diferença com relação à tradução da sua Bíblia. Eu fiz questão de trazer uma tradução muito mais literal do grego. Hoje, pois, em tua casa é necessário eu ficar. Jesus, daqui a pouco eu já te explico o porquê disso. Jesus se autoconvida para estar na casa de Zaqueu. Você sabia de uma coisa? Em nenhum momento do Evangelho, Jesus faz isso que ele fez. Em nenhum momento ele se autoconvida para ir à casa de alguém. Isso aqui é sui generis. Isso só acontece com Zaqueu. E tem duas palavrinhas aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com você. A primeira é hoje. Hoje, Jesus tinha que ter este encontro com Zaqueu hoje. No final dessa mensagem, você vai entender o porquê que eu estou deixando claro que existe essa palavra no grego nesta expressão aqui traduzida para o português. Hoje, Zaqueu, desce depressa, porque hoje, aí vem a outra palavra, é necessário. É necessário, Zaqueu, que hoje eu esteja na sua casa, porque não vai existir outra oportunidade. É isso que está no coração de Jesus, quando ele diz para Zaqueu, Zaqueu, eu tenho que ficar na sua casa e eu preciso ficar hoje, Zaqueu. Olha, é como se Jesus estivesse dizendo nas entrelinhas, você talvez não entenda e não perceba isso agora, mas no final da mensagem você vai perceber e vai entender. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, Zaqueu, eu tenho um compromisso com Deus com relação a você. E eu só tenho o dia de hoje para você, Zaqueu. E então, Zaqueu leva em consideração, passa por cima de todas as suas dificuldades, desce ali daquele sicômoro e vai até Jesus e o recebe com alegria. Eu quero que você grave aí no seu coração uma realidade. Deus, Ele sempre busca aqueles que realmente no fundo do coração desejam ter um encontro com Ele. Deus toma partido de buscar esta pessoa que tem o desejo. Ele vai fazer de tudo. Deus vai em busca. Jesus tem um compromisso com Deus de buscar essas pessoas e salvar essas pessoas. É lógico que as pessoas que estavam ali vendo essa cena, aquela multidão de pessoas, provavelmente na sua maioria esmagadora, eles não entenderam essa situação. Eles não gostaram desse negócio. Quando todo mundo percebeu
que daquela multidão de pessoas, Jesus olha para Zaqueu, o odiado pela sociedade, o ladrão reconhecido por todas as pessoas. Quando Jesus dirige a palavra a essa pessoa, é lógico, o texto ele não se furta a dizer isso, que as pessoas não gostaram nada deste negócio e elas falaram para si mesmas e também provavelmente umas para as outras. Mas será que ele não sabe quem é essa pessoa? Jesus vai ficar na casa de Zaqueu. Logo na casa de Zaqueu, com tantas pessoas boas por aí, como que Jesus vai ficar na casa do pior dos pecadores da cidade de Jericó? Pois é, meu irmão, todos que estavam ali não tinham um compromisso com Deus como Jesus tinha, de buscar aquele que estava perdido. A última coisa, a última ação de Zaqueu que eu quero partilhar com você é que talvez a coisa mais fantástica do texto, a coisa mais importante, olhando para a figura de Zaqueu, é claro, é que Zaqueu, ele acertou as suas pendências. O texto vai dizer o seguinte, o texto diz que ele fica em pé, ele se coloca em pé de uma maneira talvez até solene. Ele diz: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quero também aqui fazer um destaque ao texto grego, que dá a ideia de que ele apresenta para Jesus, apresenta a sua riqueza. Né? Ele vai na sua poupança, provavelmente ele deveria ter alguma coisa parecida com um cofre, alguma coisa assim. Lógico que não era um cofre, mas um lugar onde ele guardava o seu tesouro particular. E o texto grego, quando a tradução da Nova Versão Internacional está dizendo estou dando, o texto grego ele traz a ideia de que eis a metade dos meus bens aos pobres dou. Eis a metade. Dá a impressão que ele chega ali com os seus tesouros e diz: Senhor, eis aqui, ó, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Talvez a gente olhe essa ação de Zaqueu e nós fiquemos comovidos, e por um lado é realmente para se ficar comovido, mas tem um detalhe interessante que eu quero trazer para você aqui. Na lei judaica existiam as leis acerca da proteção de propriedade e o que deveria ser feito, o que era necessário se fazer com relação à devolução e restituição de bens. Portanto, eu quero trazer alguns textos aqui para você perceber por que Zaqueu faz o que faz. Bom, existe aqui o texto, a normativa e a punição na lei judaica para quem roubava alguém. No texto de Levítico, no capítulo 6, dos versos 1 até o 5, diz lá que se a pessoa que lesou alguém devolver de forma espontânea, a punição dela, olha que interessante, era devolver 20% a mais, 1/5 a mais. Já no texto de Êxodo 22, aqui as 3 primícias aqui são relativas ao texto de Êxodo. Êxodo, em um momento, existe uma normativa. A primeira normativa é que se você roubou e foi encontrado o produto do roubo, foi encontrado o produto, aquele produto foi encontrado, seja bens, seja prata ou seja ouro, se foi encontrado com quem estava, com o ladrão deveria devolver o dobro, 2 vezes mais. Ainda em Êxodo 22, roubou, abateu ou vendeu uma ovelha, você roubou a ovelha e você matou aquela ovelha, ela não existe mais. Se o ladrão for descoberto, pela lei, ele é obrigado a devolver 4 vezes mais, ou seja, 4 ovelhas, se for descoberto. Ok? E em Êxodo 22 fala que se roubou, abateu ou vendeu um boi, e um boi já tem um valor maior do que uma ovelha, como tem um valor maior, o castigo era maior. A punição era devolver 5 vezes mais.
Então esse era o código de leis com relação ao roubo. Bom, o que está acontecendo aqui? Zaqueu, ele vai dizer, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E depois ele continua dizendo assim, e se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Esta é a continuação do texto. Mas olha, Zaqueu não precisava devolver 4 vezes mais. Zaqueu estava enquadrado na norma de Levítico 6, de 1 a 5, porque a devolução dele foi espontânea. Então aqui existe um detalhe importante, porque na verdade ele deveria, se ele roubou alguém, extorquiu alguém, e ele certamente fez isso com muitas pessoas, ele deveria devolver com 20% de multa. No entanto, ele vai para essa categoria aqui, ó, e ele vai devolver 4 vezes mais. Aqui mostra que este acerto que Zaqueu está fazendo mostra o fruto de arrependimento genuíno na alma dessa pessoa, de uma proposta de mudança de vida, porque ele está falando isso para Jesus e está falando isso para muitas outras pessoas que estão ali servindo de testemunhas. Então ele está querendo dizer, olha, eu vou refazer a minha vida, não vou ser mais aquilo que eu era, não serei mais um ladrão, não quero ser mais odiado pelo povo, vou ser uma pessoa honesta. Essa é uma grande marca que Jesus traz na vida deste homem. Eu quero começar a terminar essa palavra para o seu coração e o texto vai continuar dizendo o seguinte, hoje houve salvação nesta casa, palavras de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje veio salvação a essa casa. Essa foi a palavra de Jesus. Bom, eu entendo que Jesus falou isso porque de fato, ele percebeu na vida de Zaqueu, na soma de todas essas atitudes que eu trouxe para você hoje, que na soma delas ficou claro para Jesus que ali havia uma pessoa arrependida, que queria mudar de vida, e uma pessoa que a partir de agora conquista diante de Deus o direito de estar junto ao Pai. Salvação entra naquela casa, vida nova. Existe aqui uma pessoa que está passando por um novo nascimento, que começa a sua vida de novo e começa de uma maneira correta. Bom, eu estou terminando, mas você percebeu que o título da mensagem é a última oportunidade da vida? Parece que ficou meio no vazio. Eu quero explicar para você por que eu dei esse título para a mensagem de hoje. Vou explicar em um mapa. Olha, aqui você vê o quadradinho aqui? Jerusalém, Betânia, Jericó. Não se esqueça, a nossa narrativa se passa na cidade de Jericó. Aqui amplia o quadro, né? Tira esse quadradinho e amplia. Eu quero mostrar uma coisa interessante para você, que você precisa conhecer a geografia para você entender. Bom, Jesus, o texto vai dizer que ele está passando por Jericó. Se você ler a sua Bíblia com bastante calma, você vai perceber este termo, que Jesus ia passando por Jericó. E o texto vai deixar claro, depois deste episódio de Zaqueu, depois, no final do capítulo 19 de Lucas capítulo 19, verso 28, que diz o seguinte, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. O texto bíblico vai dizer que Jesus está de passagem por Jericó. E o destino dele é Jerusalém. E eu quero então mostrar para você o caminho. Aqui é o Rio Jordão e Jericó está aqui.
e Jesus está indo para Jerusalém. Aqui é uma subida muito íngreme. E Jesus vai passar por esse caminho e vai chegar em Jerusalém. Tem um detalhe interessante no texto não. Tem um detalhe interessante na palavra que me leva a pensar que Jesus estava passando por Jericó, e se este episódio não acontecesse, se Zaqueu não fosse atrás de Jesus, ele passaria por Jericó e provavelmente, como muitas vezes aconteceu, ele iria pernoitar em Betânia. Porque a cidade de Betânia era lá que Lázaro morava. Lázaro, Marta e Maria, amigos de Jesus. Ali naquele lugar, era o lugar onde Jesus praticamente se sentia em casa. Então eu entendo e percebo que Jesus está passando por Jericó, apenas passando por Jericó, sem uma intenção clara e objetiva de parar em lugar algum. No entanto, Zaqueu vai até Jesus. Zaqueu quer ter um encontro com Jesus. Ele passa por cima das suas limitações. Ele consegue visualizar Jesus. E então, Jesus, conhecedor do coração de cada um de nós, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, porque eu só tenho hoje para estar com você. Eu quero pousar na sua casa, porque amanhã eu vou continuar a minha viagem. E sabe de uma coisa, de um detalhe interessante? Se você pegar um livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas é um escritor que já no início do seu evangelho, ele diz que está narrando fatos ordenados. E você vai perceber que em Lucas capítulo 19, para frente, o que acontece? Jesus sai de Jericó, vai até Jerusalém, e ele nunca mais sai de Jerusalém, porque ele vai ser morto ali em Jerusalém. É por isso que eu estou dizendo para você, a título da mensagem, foi a última oportunidade que Zaqueu teve na vida. Jesus sabia que aquela era a última passagem dele por Jericó, porque quando chegasse em Jerusalém, ele não sairia mais de lá. Ele morreria ali, crucificado, para perdão e salvação de todas as pessoas. Bom, eu estou terminando e eu quero fazer aqui uma indagação a você antes de terminar, porque essa palavra, ela é para o seu coração. Essa palavra, ela tem a ver com a sua vida. Essa palavra é para levar você a perceber que aquilo que aconteceu com Zaqueu continua acontecendo com as pessoas, figurativamente falando. Você também está perdido? Você lembra que Jesus veio dizer ao final do texto: porque eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, ou aqueles que estão perdidos. Você também acha que está perdido? Você se acha uma pessoa indigna? Quando você olha para você mesmo, você sabe, conhecedor dos seus pecados, sabe que a sua condição é uma condição complicada e que parece que você não merece graça de Deus, parece que você não merece o reino de Deus. Pois é, aquilo que aconteceu com Zaqueu é algo que pode acontecer com você. Por isso, eu deixo aqui uma trilha de atitudes que você pode fazer. E ao final dessa trilha você vai encontrar o mesmo que Zaqueu encontrou. Então, meu querido, busque um encontro com Jesus. Faça a sua parte, busque. Segundo lugar, supere todos os obstáculos, porque como eu disse, eu tenho certeza e convicção profunda na minha alma, quando você quiser buscar a Jesus, as trevas vão se levantar, porque não existe por parte das trevas interesse em que você vá para a luz. Não existe interesse em que você tenha uma vida de verdade, uma vida que vale a pena, uma vida diferente, uma vida com o sabor da vida eterna, porque essa é a vida que Jesus veio dar para nós. Terceira coisa, esteja ciente de que Deus já lhe conhece e que Ele está em busca de você. Por que eu digo que Deus está em busca de você? Porque hoje o fato de você estar me ouvindo já é uma prova de que Deus está buscando você.
Você recebeu essa mensagem. Deus fez isso chegar até você. Só para dizer para você, eu também te chamo pelo nome. Eu também te conheço. E eu também quero salvar você. Quarto, faça exatamente o que Jesus lhe pede. Se Zaqueu não descesse, se ele não descesse depressa, se ele não levasse Jesus para a casa dele, se lá não houvesse este encontro, a Bíblia não fala do que aconteceu ali, dos pormenores, mas é muito provável que Jesus apresentou a Zaqueu o reino de Deus. Jesus disse para ele o que Deus esperava dele. Jesus disse para ele, Zaqueu, você é um ladrão, você precisa mudar de vida. Zaqueu, Deus tem um plano diferente para você. Deus tem uma vida feliz para você. Zaqueu, deixe de lado o seu Deus chamado dinheiro, Zaqueu, e deixe Deus entrar na sua vida. Certamente você vai ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que quando Zaqueu diz aquela frase, Senhor, olha, se por acaso eu estou aqui dando metade dos meus bens aos pobres, e se por acaso eu extorquei alguém, eu estou devolvendo 4 vezes mais, ele não fez aquilo por acaso. Provavelmente Jesus falou com ele quando estava na casa dele e disse para ele, Zaqueu, você precisa mudar de vida. Faça isso. Faça aquilo, transforme a sua vida, Zaqueu. Essa é uma palavra que eu quero dar para você em nome de Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, Ele também vai dizer para você, olha, você precisa mudar. Tem algumas coisas que atrapalham a sua vida. Tem coisas que fazem de você uma pessoa infeliz. Tem coisas que você está apostando que vai te trazer felicidade, mas elas não estão te trazendo felicidade, muito pelo contrário, elas estão te trazendo tristeza. Pois é, eu quero dizer para você que Jesus vai dizer muitas coisas para você. E eu espero que você faça exatamente aquilo que Jesus vai dizer para você. E a última coisa, acerte a sua vida. Diga para o Senhor que você vai rever os seus conceitos, rever suas atitudes. E certamente você vai receber a mesma palavra que Zaqueu recebeu. Hoje, a salvação chegou para essa casa, porque este homem estava perdido e foi achado. Eu vim, Jesus diz, eu vim para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Se essa é a sua condição, eu quero dizer para você que Jesus veio fazer isso na sua vida também. Aceite-o. Tenha uma nova vida e viva feliz. Que Deus te abençoe. Eu espero em nome de Jesus que a marca que Jesus deixou na vida daquele homem faça diferença na sua vida hoje e que você também queira ter um encontro transformador com Jesus que vai certamente marcar a sua vida para sempre. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ouvir a palavra do Senhor. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus agora Ele complete essa palavra no seu coração e Ele convença você das suas necessidades. Tenha uma ótima semana na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.